Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um termo bem famoso nas provas de concurso, que é o termo malware. Primeira coisa importante é saber como as provas indicam o significado do termo malware. Já apareceu em prova de concurso dizendo que malware é código malicioso, é programa malicioso ou ainda software malicioso. Tudo a mesma coisa. Código malicioso, programa malicioso ou software malicioso, tudo isso significa malware. Mas o que é então um programa malicioso, um malware? É aquele tipo de programa que foi desenvolvido para executar alguma ação danosa ou até realizar alguma atividade maliciosa em um determinado computador ou até mesmo em uma rede. Então nós vamos tratar malware como termo genérico para o universo de programas maliciosos que são desenvolvidos com esse objetivo, causar algum dano, realizar alguma ação mal intencionada nos computadores ou nas redes. E aí, quando a gente começa a estudar o universo de tipos de malware, surgem muitos exemplos. Muita gente acha que vírus de computador é o termo genérico para os programas que causam dano, mas não, é malware. Vírus é um tipo de malware, mas existem outros tipos de malware além dos vírus de computador, como o caso dos bots, que são pequenos robôs instalados nos computadores dos usuários, spyware, que são os chamados programas espiões que monitoram as atividades do sistema, ransomware, que é um tipo de malware que cobra um resgate, normalmente depois de criptografar os arquivos do usuário, aí vem um pedido de resgate para que o usuário pague aquele resgate e tenha de volta os seus arquivos. Tem outros tipos de malware, como o worm, que é conhecido como um verme, que se propaga muito pelas redes de computadores, backdoor, que cria portas vulneráveis e abertas, facilitando o retorno de um invasor no computador comprometido, cavalo de Troia, que chega como um presente, algo que parece bem intencionado, mas na verdade quer realizar alguma ação maliciosa no computador sem o consentimento do usuário, como por exemplo permitir invasões. E também temos aqui o rootkit, que é um conjunto de programas maliciosos que, se instalado no computador ou na rede, esconde a presença do invasor no computador comprometido. Então percebe que quando a gente fala de malware, pessoal, vírus, bot, spyware, worm, backdoor, cavalo de Troia, rootkit, tudo isso são exemplos de malware. Portanto, o termo genérico que identifica o universo dos diversos programas maliciosos que querem causar algum dano ao sistema, o termo genérico não é vírus. O termo genérico é malware, porque seguido as pessoas dizem, tem um vírus no computador. Aí eu vou observar lá, vou fazer uma verificação e descubro que tinha um worm, mas o worm não é vírus, então na verdade tinha um malware. Às vezes eu vou verificar, tem vírus de fato, mas nem todo malware é vírus, porque vírus é só um tipo de malware. Mas olha quantos outros tipos de malware existem, além dos vírus de computador, né? Bem, vamos verificar isso em questões de provas de concurso. Acompanha comigo aqui. Essa diz assim: malware é um termo genérico que abrange todos os tipos de programas especificamente desenvolvidos para executar ações maliciosas em um computador. Na literatura de segurança, o termo malware também é conhecido por letra A, vírus, letra B, worm, letra C, software malicioso, letra D, cavalo de Troia e a letra E, spyware. Pessoal, aqui é interessante a questão porque a resposta para, na literatura de segurança, o termo malware também é conhecido por software malicioso, que está na letra C de Canadá, ou programa malicioso ou código malicioso. Mas é interessante a questão porque vírus é um tipo de malware, worm também é um tipo de malware, cavalo de Troia também é um tipo de malware e spyware também é um tipo de malware. Mas o nome que se dá ao termo malware é software malicioso, ou código malicioso, ou ainda programa malicioso, por isso resposta da letra C de Canadá. Todos os outros eram apenas exemplos de malware. Vamos fazer mais uma questão? Acompanha comigo a leitura dessa próxima questão que diz assim: código malicioso malware é um programa especificamente desenvolvido para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Um exemplo de código malicioso é... olha só, agora é uma questão diferente, porque a anterior falava sobre o que significa malware, software malicioso. Essa pede um exemplo de malware, um exemplo de código malicioso.
Spam não é, pessoal. Spam é só mensagem enviada em massa, em grande quantidade, para usuários que não solicitaram. Spam é usado para propagar malware, mas o spam em si é apenas uma mensagem indesejada ou não solicitada. Spam não é um malware, é uma técnica que pode ser usada para propagar propagandas indesejadas ou também malware, mas spam não é malware. Firewall. Firewall é uma barreira de proteção que protege o computador contra invasões. Não é malware, é para proteger. Antivírus são programas especialistas na verificação e existência de vírus de computador no sistema e também de malware. E tentam remover malware, remover vírus. Então, antivírus não é um exemplo de código malicioso, é o contrário. É um antídoto contra os códigos maliciosos. Letra D, cavalo de Troia. Aí sim, cavalo de Troia, como a gente viu na nossa listinha lá, é um exemplo de malware, porque existem muitos outros exemplos de malware. Vírus de computador, worm, bot, ransomware. O cavalo de Troia é um programa malicioso, é um tipo de malware que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que quando executado realiza outras ações sem o consentimento do usuário. Muitas dessas ações abrem portas do computador para permitir uma determinada invasão. E janelas de pop-up. Janelas pop-up não é malware, é apenas uma janela que aparece sobreposta à página da web que visitamos, normalmente com uma dimensão menor e contendo alguma propaganda. Então, não é malware. Resposta, letra D de Dinamarca, como um exemplo de malware.